Brasil bateu o martelo, esquerda foi-se. Hora de derrubar lendas urbanas, transformadas em verdade absolutas, depois de serem cansativamente repetidas. É a história que a história não conta. A guerra. A guerra é o mais baixo que pode chegar o ser humano. Uma ação com reação que o único vencedor é a ignorância. Guerra. A gente sabe como começa, nunca quando termina. A guerra, ela é fruto do radicalismo, quando os dois lados opostos têm certeza que estão com a razão e têm como objetivo calar e derrotar aquele que deles discorda. Guerra. Guerra. O único vencedor, a ignorância humana. A guerra derruba as bandeiras. A guerra ultrapassa limites. A guerra mostra o quão pequeno e involuído é o ser humano. E o assunto de hoje é uma verdade inquestionável na guerra. Heróis e bandidos, criminosos, são definidos pelo lado vencedor. E hoje, esse vídeo aqui irá comentar sobre o que a mídia brasileira hoje esconde. A versão esquerda de uma história que a história não conta. Assista. Tire suas conclusões. Jânio Quadros, eleito presidente do país na campanha da Vassourinha, onde prometia limpar, varrer a corrupção do país, chegou a Brasília carregado pelos braços do povo, mas logo percebeu que seria uma rainha Elizabeth. Não aguentou a pressão e renunciou. Justificativa para a renúncia a forças ocultas que não o deixavam governar. Pensava ele que o povo o recolocaria no poder e ele, então, receberia o aval popular para fazer o que bem entendesse. Recebeu um verdadeiro foda-se. Ninguém deu a mínima e ele se retirou pela porta dos fundos. Jânio jamais poderia imaginar que a sua tentativa, a sua esperteza fracassaria, tanto que deixou para renunciar quando João Goulart, seu vice, estava fora do país. Assim teria tempo e não correria risco de seus rivais dentro da esquerda tentar se armar substituindo-o de imediato. De nada adiantou. A rapidez do seu retorno ao Planalto não se concretizou na prática, e João Goulart, o maior fantasma que ele via, demorou para conseguir assumir a presidência. Só foi reconhecido como novo presidente porque Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, e seu cunhado, armou o maior barraco em Porto Alegre, com trincheiras, chamando o povo às ruas para a guerra em defesa da legalidade, quando, na verdade, queria defender a sua boquinha no governo. O projeto a longo prazo de Brizola era substituir o cunhado na presidência do Brasil. Brizola teve o apoio dos estudantes, sempre os estudantes, os mesmos que na época idolatravam Fidel Castro e chamavam o golpe em Cuba de revolução patriota em nome da democracia. Tinham em Lenin e Stalin exemplos de grandes estadistas que dedicaram a vida em defesa da liberdade dos mais pobres. Considerava o ditador chinês Mao Tse-tung como um exemplo de defensor da liberdade. Viam também em Mao Zedong, o presidente da época da China, como exemplo de administração voltada para a população. No final dos anos da década de 1950, início da 1960, a Guerra Fria
Esquerda versus direita. Mundo dividido em dois. De um lado, Estados Unidos, do outro, União Soviética. Pois bem, nessa guerra, o Brasil se tornou um sonho de consumo da esquerda. Porque o que acontecia? A União Soviética já tinha ali um espinho no calcanhar norte-americano com Cuba na América Central. Mas ela não queria apenas um espinho. Ela queria um prego robusto, enferrujado, com força de fazer estragos. E esse prego, sem dúvida alguma, seria o Brasil. Uma potência com uma riqueza natural, com recursos incomparáveis no mundo. Conquistar o Brasil seria a gota d'água para a União Soviética vencer a quebra de braços contra os norte-americanos. E aqui no país tinham, assim, ferrenhos defensores dessa ideia. O comunismo estava tomando conta do país. A brincadeirinha de faz de conta das duas maiores potências militares do planeta tiravam o sono de todo mundo. O joguinho da ameaça. Tu diz que vai jogar uma bombinha em mim, eu finjo que acredito e aviso que jogo outra em ti. Muitos segmentos faturavam com o faz de conta, exemplo do cinema mundial. Como esquecer os agentes secretos, James Bond 007, CIA, KGB, agências inglesas, bilheteria garantida, casa cheia. Grandes agentes na sua principal missão, aguçar o imaginário das crianças. O planeta jamais foi destruído por bombas nucleares, mas era salvo todos os dias. A população brasileira, assustada com o crescente do lado foice-martelo por aqui, ia às ruas. As marchas, as manifestações se multiplicaram no país. Surgiram as marchas da família com Deus e pela liberdade. Brasileiros com medo do comunismo foram às ruas. A mídia, depois da década de 1980, tentou distorcer o sentido, afirmando que não existia comunismo no país, que ninguém queria o comunismo. Escondiam fatos e também outras manifestações que mostravam brasileiros, inclusive militares, defendendo abertamente a legalização do comunismo no país. A pressão só fez aumentar e logo ficou claro: as Forças Armadas não permitiriam que o Brasil se transformasse em mais uma república da União Soviética. Então, em março de 1964, o Exército teve que intervir e deu um golpe de Estado, que até hoje é chamado pela esquerda como a ditadura militar. A mesma esquerda que chama os senhores já citados nesse vídeo de heróis supremos e presidentes. 31 de março de 1964, Forças Armadas entram em Brasília e assumem o poder do país. Iniciativa essa apoiada pela maioria esmagadora da população brasileira. Apoio esse que até hoje a esquerda procura esconder, embora fotos, fatos e testemunhos comprovem. O brasileiro, desde aquela época, queria o comunismo longe do Palácio do Planalto. Só que a esquerda não aceitou cair, não aceitou ser retirada do poder e declarou uma guerra civil. Nós tivemos uma silenciosa guerra civil no país. E guerra é guerra. As atrocidades aconteceram dos dois lados. Agora, a esquerda vendia por professores já infiltrados nas escolas, fazendo a cabeça da criançada, os soldados, entre aspas, que defendiam o regime comunista, eram heróis.
Já os inimigos eram bandidos, torturadores, criminosos. Uma guerra violenta e silenciosa, com atrocidades dos dois lados. A esquerda se organizou, uma verdadeira máquina muito bem organizada e financiada. Nas cidades, roubavam bancos, sequestravam, atacavam empresas, tudo para conseguir dinheiro. Mas, melhor, a estrutura era gigantesca. As muitas utilidades do dinheiro conquistado via crimes. Em companhia de estelionatários que eram vistos como grandes aliados, falsificar documentos, principalmente passaportes, para que camaradas, companheiros, pudessem fugir do país. Mandar mesadas periódicas para os exilados na Europa poderem sobreviver. Isso mesmo, Europa. Eram todos socialistas comunistas de esquerda, mas iam para o primeiro mundo europeu. Nenhum deles queria ir para Cuba ou outro país comunista. Armar e treinar exército de guerrilheiros que se escondiam em determinadas regiões do Brasil, a exemplo do Alto Araguaia. Se aprimorar em todo tipo de crime, a exemplo do sequestro. Um dos maiores, o de Carlos Lamarca, senador Booker, preso por 40 dias e trocado por 70 militantes de esquerda que, do nada, conseguiram sair do país. Morte, tortura, tudo que uma guerra civil tem direito, mas com o detalhe, os jornalecos de esquerda, a exemplo do Pasquim, idolatravam os seus defensores da democracia e criminalizavam qualquer ato do governo. Com certeza, uma das maiores covardias daquela época eram ataques a caminhoneiros nas estradas. Tudo muito bem arquitetado, com requintes de crueldade. Caminhões, ao cruzarem por regiões ocupadas por guerrilheiros, eram abordados. A carga roubada ficava nas imediações para alimentar ou servir de moeda de troca para as tropas de guerrilheiros. Os caminhões, já vazios, eram conduzidos por motoristas da guerrilha para locais bem distantes de onde ocorreram os ataques. E os motoristas, chefes de família, inocentes, que estavam apenas trabalhando, eram assassinados para não correr o risco de levarem policiais até o local onde foram atacados. O mais contraditório: de 1980 até 2018, o Brasil foi comandado por governos de ideologia de esquerda. O mais contraditório: esses governos, sem exceção, passaram o tempo todo repetindo e criticando, criminalizando atitudes dos governos militares sobre tortura, desaparecimento e morte de militantes da esquerda. Mas nenhum deles sequer mencionou o grande número de motoristas, chefes de famílias, brasileiros, muitos apolíticos, que simplesmente morreram por estarem na hora e no lugar errados e cair nas mãos de bandidos até hoje rotulados como soldados em defesa da democracia. Em 1981, em meio a todo aquele movimento de liberdade, aquele movimento de anistia irrestrita, aquele movimento de volta dos exilados, os heróis nacionais que iriam recolocar o país no caminho da liberdade, aquele movimento das eleições diretas, surgiu o Rio Centro. Mais uma história mal contada.
Um evento de esquerda no Rio Centro, com todo o apoio popular, com cara de divisor de águas. Seria decretado o fim do regime militar. Local superlotado surpreendido com a explosão de um artefato. Depois você ficou sabendo, uma bomba encontrada num carmanguia com 2 oficiais das Forças Armadas. A mídia tratou de espalhar uma mentira que foi comprada nacionalmente. Os militares covardes pensaram num atentado para atacar aqueles que lutavam por liberdade. Mas sempre uma pergunta ficava sem resposta. Quem ganharia com um atentado? O governo militar? Claro que não. Já tinha a ojeriza popular. Se cometesse um crime desse porte, só faria aumentar a antipatia e aceleraria a sua queda, principalmente se houvessem vítimas fatais. A aversão guardada às 7 chaves durante décadas. Bomba foi encontrada por militares em local que causaria um número impressionante de mortes. Numa tentativa de se evitar o pior, o artefato foi colocado no carro e transportado no colo de um dos ocupantes. Basta pensar um pouco. Qual o militar acostumado a conviver com bombas carregaria o artefato ou explosivo no seu colo? Não havia tempo hábil para se pensar em outro tipo de transporte mais seguro. A ideia era tirar a ameaça do local. Infelizmente não obtiveram êxito, mas salvaram muitas dívidas, dando as suas em troca. 2 heróis, se confirmada essa versão, que no mínimo merece uma investigação, entraram para a história como bandidos, assassinos, criminosos. O inusitado. Durante o lulismo, vários conselhos foram formados para investigar e descobrir crimes cometidos no período do regime militar, mas nenhum deles sequer mencionou o caso Rio Centro. Por que será? E agora, Bolsonaro, um inexpressivo deputado do baixo clero, que correu por fora, que quando falou sobre a sua vontade de ser presidente, foi ironizado até pela própria esposa, ninguém acreditava, chegou chegando, assumiu o comando do país e simplesmente colocou: hora de contarmos a história sob o ponto de vista dos 2 lados. A população que conhece esses lados veja a coerência dos fatos mostrados de cada um deles e tire as suas conclusões. De 1964 a 2021, a esquerda jamais abriu mão do poder e nunca abrirá. A ingenuidade e a irresponsabilidade cidadã do eleitor brasileiro deu poder a pessoas que só pensam nos seus interesses e nos da ideologia. Transformou em autoridades pessoas de um passado que lembram puleiros de galinheiro. Deu chances à esquerda de instalar o seu sonho de sociedade, dividida e brigando entre si, contaminada de inversão de valores, dependente, impotente, incapaz de gerir a sua vida e a de seus dependentes. Verdadeiros mortos-vivos dependendo de governos parasitas, governos esses que vivem nos palácios desfrutando do bom e do melhor. Uma nação vivendo da utopia do país perfeito, mas sem se perguntar qual a forma encontrada para se construir essa terra prometida. País rico e improdutivo, sugando de sua população em nome do sustentar aqueles que a governam.
A esquerda se fortaleceu, se tornando praticamente intocável. Mas, repetindo, do nada, surgiu um presidente que, diferente de Jânio Quadros, não teve medo de forças ocultas. Não se muda décadas em semanas, mas o Brasil está dando a volta por cima. O Brasil endireitou. Esquerda, aos poucos, vai se tornando uma página virada a ser esquecida. Assunto encerrado e ponto final.